Thank you, Jaceneb. Olá pra vocês. Faz tempo que eu não gravo vídeo, né? I don't want peace. I want problems, always. E hoje eu vim aqui falar sobre uma coisa muito interessante, que é aquelas coisas que a gente faz quando a gente está se distraindo. Histórias, que são as histórias que movimentam muitas vezes até uma economia. E vocês sabem por quê? Porque as histórias entram para nós, dentro do nosso inconsciente coletivo, uma forma de reforçar tudo que é dito. Por isso que quando a gente busca histórias, a gente também tem que buscar histórias africanas para que reforce nossa ancestralidade mais ainda. Então, logo depois da vinheta, vou falar qual que é o livro que eu vou trazer aqui para resenhar. Segue a vinheta. Mas antes de mais nada, não se esqueça de já vir curtindo, de já vir compartilhando e já vir comentando. Então, este é o livro que eu vou trazer. Ele se chama Hibisco Roxo, ele é da Chimamanda, tá? Então, o que eu queria trazer muito sobre o livro é como ele me tirou de uma ressaca literária que eu estava. Fazia muito tempo que eu não pegava um livro e eu devorava o livro. Foi exatamente isso que aconteceu neste livro. Eu vou trazer um pouco sobre o livro, sem spoiler, e depois, a partir de uma parte, eu vou começar a trazer com spoiler sobre o livro. Então, se você quiser ficar com spoiler, você já vai ser avisada com antecedência. Você fica por sua conta em risco, tá bom? Vamos começar então. O Hibisco Roxo é um livro da Chimamanda. Ele é um romance que se passa em cima da história de duas famílias. Essas duas famílias chefes, né, da família são Eugênio, né, que é o chefe da família número 1, vamos dizer assim, e a Ifeoma, que é a chefe, né, da outra família. Os dois são irmãos e eles têm duas famílias que ficam ali rodeando por cima desse núcleo, dessa história toda. A história ela é contada para narrar os efeitos da Igreja Católica dentro desse processo de colonização e como esses processos conseguem ser totalmente destrutivos para as famílias, né? E não só para as famílias individualmente, no micro, mas no macro também, dentro da sociedade e dentro da economia. Ler histórias africanas de autores africanos, como é o caso da Chimamanda, que é nigeriana, é muito importante. Por quê? Porque a gente entra para dentro da cultura sem ser somente por termos técnicos. Eu aprendi várias coisas dentro do livro sobre a Nigéria que eu só aprenderia se eu estivesse lá, porque fazia parte da linguagem. Ali eles ficam falando, eles estão sempre mesclando, né, as palavras em inglês ou em português, depende qual a versão que você vai ler, e Igbo, que é uma língua originária da Nigéria. Então você vai ver várias coisas, como por exemplo o chin-chin, que é um prato de comida. Você vai ouvir eles falarem sobre o festival Aro, que é um festival. Vai ouvir eles falarem sobre o Imamuo, que é uma iniciação para os adolescentes homens se iniciarem dentro do mundo dos espíritos. Okpa, que também é uma comida. E palavras do cotidiano, do dia a dia também, como okapa, que seria pegar o táxi. Então, várias coisas que vai fazer você ser introduzida dentro da cultura quando você está vendo, ouvindo ou lendo uma história de origem africana, com as mesmas linguagens e com a mesma carga cultural. E a partir daqui já vai ter spoiler, se você quiser ficar, é por sua conta em risco, tá bom? Vamos lá então. A família número 1, vamos dizer assim, seria o Eugênio, o Jajá, o filho mais velho, a Cambile, a filha mais nova, e a Beatriz, a esposa. Essas são a primeira família. O Eugênio é um homem rico da Nigéria, ele tem fábricas e tem um jornal. E ele é totalmente fanático pelo catolicismo. Esqueci de gravar, mas gostaria de deixar um adendo muito importante referente ao Eugênio. Ele é um dos meus personagens favoritos, porque ele é muito complexo, psicologicamente falando.
Dá pra ver que ele tem um fanatismo religioso muito grande, mas em essência ele é uma pessoa, um homem muito bom. Então tudo que ele faz, ele tende a vir com essa inconsciente justiça. Tanto que o jornal dele é o único jornal que se opõe a uma ditadura que está ocorrendo ali dentro da história. E ele tá sempre vindo por essa questão da justiça muito forte. Só que com essa lavagem cerebral relacionado ao catolicismo, ele acaba levando as coisas para um extremo religioso que às vezes não precisa. Mas ele é um dos meus personagens favoritos, apesar de muitas coisas que acontecem ali com ele, né? Porque ele é o reflexo da colonização, ele é o reflexo da intrusão religiosa dentro de uma cultura totalmente diferente e valores diferentes. E isso afeta diretamente e psicologicamente a família dele. E aí nós temos a segunda família, vamos dizer assim, que é a irmã do Eugênio. O marido dela já faleceu, então ela cuida dos 3 filhos sozinha. Os filhos dela são a Amaka, o Obiara e o Shima. Ela é uma professora universitária e cuida dos 3 sozinha. Ela também é católica, mas ela é bem menos severa que ele. E nós temos também o pai dos 2, que ele é um contador de histórias e ele ainda preserva muito a fé ancestral e por isso é chamado de pagão pelo Eugênio. E aí toda essa história ela vai se misturar vista por dentro da cabeça da Cambile, né? Então a Cambile, ela é uma menina, uma adolescente, que ela tem pouca ou quase nenhuma expressão. Ela tá sempre falando o que o Eugênio gostaria de escutar. Então a maioria das coisas que muitas vezes a gente vai ver que é uma visão de dentro da própria cabeça dela. Ela vai estar olhando os fatos, vai estar analisando os fatos, vai estar formulando as respostas na cabeça dela. E muitas vezes, como as pessoas vão estar interagindo, ela vai dizer, nossa, eu queria que ele não tivesse falado isso. Ou, nossa, eu queria eu poder ter falado aquilo. Sempre numa ânsia de agradar o pai Eugênio. Então, tanto o Jajá, né, quanto a Cambile, eles são sempre os primeiros da classe. E a primeira vez que ela não foi a primeira teve consequências físicas graves, né? O Eugênio, a princípio, ele é um dos personagens mais emblemáticos da história, porque ele segue muito à risca o catolicismo a ponto de machucar psicologicamente e fisicamente a própria família dele. E ao mesmo tempo que ele sente uma culpa por isso, então ele se pune. Porque se ele está sentindo culpa por fazer o que seria correto pela perspectiva católica, então ele também deveria ser punido. Então a gente vê uma pessoa que foi totalmente afetada pelo catolicismo, pela religião, dentro da própria análise do que é certo e do que é errado. Essa história ela é dividida em 3 capítulos. O primeiro capítulo é falando com os deuses, né? A Cambile vem narrando os primeiros acontecimentos dos primeiros conflitos que vem acontecendo ali dentro da família. O segundo capítulo é falando com os nossos espíritos, que aí esse capítulo é muito interessante porque cada personagem vai entrar um pouco mais para dentro de si e se analisar dentro de toda aquela perspectiva não só familiar, como social também. Estão acontecendo várias coisas na economia, no país. Teve um golpe, a faculdade no qual a Ifoema, que é a professora, está passando por dificuldade, os professores estão há 2 meses sem receber. Então, tudo isso está acontecendo não só enquanto as famílias colapsam por dentro, mas quanto a sociedade colapsa por fora também. E aí o terceiro capítulo, que é o capítulo mais forte, é os pedaços dos deuses. E ele fala especificamente das consequências, né, de tudo aquilo que as pessoas elas estavam vivendo. E esse capítulo é um capítulo muito interessante, deixando spoilers aqui, o final não é final feliz. Acontece várias reviravoltas, coisas que a gente não gostaria que tivesse acontecido com nenhuma das famílias, né? Mas coisas que são consequências. Esse livro mostra principalmente
que existem consequências, né? Muitas vezes você entrar dentro de uma cultura, você mudar a cultura, você fazer uma lavagem cerebral dentro dessa cultura, esperar que as pessoas sigam à risca, vai ter consequência. E esse último capítulo mostra exatamente isso, as consequências que foi a Igreja Católica, a religião, o fanatismo e a colonização fez não só com o país inteiro, com a economia inteira, mas dentro de cada família também. Essa é uma história que eu super recomendo todo mundo ler. Se vocês estão distraídos, eu devorei isso aqui em 3 dias, para vocês terem noção. E fazia muito tempo que eu não lia livros, né? Eu estava com uma ressaca literária. Eu não lia livros mais para me distrair, eu lia livros somente para estudar. Então eu super recomendo. A Chimamanda, ela é uma ótima escritora, tá? Eu super recomendo esse livro em PDF. Eu recomendo que vocês comprem para valorizar a autora, para vocês contemplarem ela, se vocês tiverem condições de comprar. Mas se vocês não tiverem condições de comprar, aqui embaixo eu vou deixar o link do meu Telegram. E aí o que vocês vão fazer? Vocês vão lá no meu Telegram, né, fazer parte da Ancestral Academy, da comunidade, e lá já tem todos os livros, todas as coisas que eu mando para a comunidade, tá bom? Mas antes de mais nada, não se esqueça de já vir curtindo, de já vir compartilhando e já vir comentando. E aí, se vocês gostaram da resenha e se vocês gostariam de ter mais resenhas como essa, indicando livros para vocês, por favor, curtam, comentem, compartilhem e deixem aqui embaixo se vocês já leram as histórias e o que vocês acham, tá? Beijos! Ankyo Jaceneb, da sua psicanalista ancestral.